Foi? Entrou. Seu entrou ao vivo. Entrou, já entrou, agora E isso. aqui. Aí. Aí, foi. Foi. Foi aqui também. Ó, Você coloca informar mais seus pra seguidores, pronto. Mais pra trás aqui. Boa noite, pessoal. Ai, acho que não vai muito, mas assim acho que tá bom. Oi, gente! Vou fazer um teste aqui. Vamos fazer uns Aqui testes. Por favor, pessoal, nos diga como que está o som, se tá bom, porque o nosso microfone hoje tá meio... A gente vem muito corrido, É. pessoal. Chuva, é isso que acontece. Muitos compromissos. Acredito que tá bom, né? Bom. Por favor, pessoal, nos Colocar o fone diga aqui. como Dá está uma o olhada, som, se tá bom, Pronto. Ah, Prontinho. já tem um pessoal aí ao vivo. Estamos chegando. Muita chuva aí pra vocês também. Nem fale. O som tá ótimo. Obrigada, Lilian. Vamos lá, para quem puder compartilhar. Isso. Para quem conhece compartilhe. alguma gestante ou tentante. Isso, tentantes, né? Vamos Também para compartilhar. outras pessoas que não são tentantes, não são gestantes, mas queiram compreender melhor esse universo do yoga, né? Seus benefícios. Nós vamos abordar um pouco mais futuramente, vai ser aos poucos, trazendo muitos temas novos para vocês. Vamos lá então, pessoal, boa noite pro Facebook também, que nos acompanha. E vamos começar então a falar de um tema muito bacana. Isso mesmo. Para todos os aspectos da nossa vida, não só para gestante, para tentante, para criança, para adulto. E quem vai apresentar hoje vai ser a Gi, nossa mestre e professora aí de yoga. Então, novamente a gente agradece todos aqui presentes, puderem compartilhar, seguir o nosso canal lá no YouTube também. Sejam todos bem-vindos. E agora é com você. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Vamos dar início então ao tema de hoje. Primeiramente, vocês sabem o que é o yoga, né? Já ouviram falar? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre yoga, porém tem várias dúvidas ou várias crenças sobre, né? Eu mesma, antes de entrar nesse universo, eu imaginava N coisas, porém depois que eu passei a vivenciar algumas coisas faziam sentido do que eu imaginava, porém outras coisas eu nem imaginava que existisse dentro do yoga. Então, assim, quando se fala yoga, muitas pessoas imaginam que o yoga seja uma arte, uma ciência. Outras acreditam que seja um exercício, uma técnica, né? E outras uma doutrina e uma religião. Eu vejo muitas pessoas, quando eu iniciei a prática do yoga, né? Primeiro eu iniciei como praticante antes de me tornar uma instrutora de yoga. E eu me lembro de muitas pessoas dizendo assim, mas eu não faço yoga porque tem a ver com religião, né? Existe uma certa crença com relação a isso. Quando, na verdade, a técnica não tem nada a ver com religião. E por que da importância de você conhecer o yoga? Já vou abordar um pouquinho mais sobre o que é o yoga, pessoal. Por quê? Porque o yoga, ele atua no subconsciente. Ou seja, nosso cérebro, ele é dividido sobre consciente, subconsciente e inconsciente. A prática do yoga, ela vai atuar tanto no subconsciente quanto no inconsciente, porque por isso que é uma prática tão importante, né? Então vamos lá sobre o que realmente é o yoga, né? O yoga é uma das possíveis traduções da palavra. Nós vamos primeiro trazer a tradução da palavra do yoga, né? Em sânscrito significa união, mas o yoga igualmente significa aplicação também, tá?
Então, o yoga, ele teve origem lá na Índia. Então, a origem da prática iniciou-se na Índia há muitos anos antes de Cristo. Nossa, então é bem antiga. É bem antiga, E a muito gente antiga. muitas vezes acha, né, Gi, que é uma prática nova, recente. E Porque agora que se fala mais, né? A gente não se via falando tanto de yoga, mas a gente ouve mais a meditação, né? As pessoas falando de meditação há muito tempo. sim, Mas de yoga mesmo, agora que começou a aparecer, a gente acha. A gente não, né? Eu, pelo menos, achava que era mais que recente. era uma prática mais atual, nova, atualizada. né? Não é, pessoal, é muito antigo, tá? Inclusive as pessoas que vão lá conhecer a Índia, muitos acabam compreendendo muito mais a respeito da prática, da técnica, porque lá é muito comum, né, essa prática. Derivado da palavra em sânscrito, significa unir, integrar. Yoga é um conjunto de conhecimentos há mais de 500 anos. Yoga é uma harmonização do corpo com a mente e a respiração, através de técnicas de respiração, os pranayamas, posições de yoga, que são os asanas, e meditação e outras tantas técnicas que são inclusas dentro da prática. Yoga é uma técnica milenar, sendo uma filosofia de vida. A palavra tem origem em sânscrito, como eu disse antes, uma língua antiga da Índia. O termo significa unir ou integrar, mas o real significa yoga traz a ideia de união e reintegração com os outros seres e com o todo, com o corpo, com a mente, levando ao equilíbrio do ser. E também a forma através da qual se pode atingir o estado mais elevado de existência, que é o samadhi. O que seria o samadhi? Seria a elevação da sua consciência, né? O máximo da sua elevação de consciência. Então, quando eu falo sobre o yoga, é isso, pessoal. É uma prática que ela busca o quê? Interagir o ser humano como um todo, trazer essa consciência sua como um todo. Quando você pratica o yoga, dentro da aula, né, de yoga, nós trabalhamos a consciência corporal, trabalhamos a respiração, trabalhamos o corpo como um todo, ou seja, a sua musculatura também. Então, quando você faz uma prática de yoga, você sai de lá não somente com a sensação de que você movimentou o seu corpo, trouxe uma força muscular, mas também você traz um movimento para o seu cérebro, para a sua mente, para o seu emocional, né? O intuito maior, na verdade, da prática é uma conexão sua como um todo. É você trazer essa consciência do ser integral que você é. Existem práticas, né, que nós fazemos, que nós falamos que é heterodoxa e a ortodoxa. O que significa? Uma aula ortodoxa é uma aula completa, onde nós trabalhamos todos os angas, que são as partes do yoga, né, da aula do yoga. E quando nós fazemos uma aula heterodoxa, é uma aula na qual nós trabalhamos um anga ou outro, nós trabalhamos somente algumas partes, não trabalhamos a aula toda. Por que em algumas aulas nós não trabalhamos todos os angas? Porque às vezes os alunos são alunos iniciantes e algumas práticas eles não vão ter habilidade para estar executando. Aí nós, como instrutores de yoga, temos que trazer, né, esse equilíbrio para a prática e também para o yogin, que é aquela pessoa que vai estar iniciando ou às vezes vai estar no intermediário e assim por diante, até chegar a um nível mais avançado, que são poucas pessoas, né? E o que significa esses angas, né? Nós temos inicialmente o primeiro anga que nós falamos que são os mudras, vocês já devem ter ouvido falar, que são gestos reflexológicos. Esse é o Prana Mudra, mais comum, né? Utilizado até em algumas religiões para fazer orações, para meditação. E assim por diante, existem vários mudras. Esse é um mudra, nós temos vários mudras. Os gestos reflexológicos já são comprovados que eles criam uma certa conexão. Por quê? Nós temos na palma das mãos terminações nervosas e nós temos também alguns micro chakras, né?
são centros energéticos, e quando nós fazemos as transmutações, né, dos mudras, nós estamos criando esse movimento energético, essa conexão inconsciente. Então, quando eu começo a fazer os mudras, eu vou trazendo essa conexão e inconscientemente eu já vou mudando o meu estado emocional e mental. Olha que interessante. Depois nós temos o prana, o puja, né? Que é um gesto de retribuição energética, onde nós criamos uma conexão com os instrutores, com os mestres e também com os alunos antes de ministrar a aula, tá? E depois nós temos também os mantras. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Os mantras são vocalização de sons, né? Existem alguns mantras, inclusive indianos, que vocês já devem ter ouvido em algum momento aí na internet ou em algum lugar. Tem o mantra Om, tem o Shiva e assim por diante. Tem vários mantras. E não é por acaso que nós fazemos essa vocalização de sons. Não sei se vocês já ouviram falar que todo som, assim como as cores, tem uma vibração energética. Isso já foi cientificamente comprovado. Então, os mantras, a vocalização desses mantras tem uma vibração energética mais elevada. Então, quando nós vocalizamos os mantras, nós criamos essa energia, essa transmutação de energia. Então, olha como uma coisa acaba complementando a outra. Nós fazemos os mudras, fazemos o puja, depois nós vocalizamos os mantras, né? E depois dos mantras nós temos os pranayamas. O que significa os pranayamas? São exercícios respiratórios, né? Então, existem vários exercícios respiratórios dentro de uma que podem ser executados dentro de uma aula de yoga. Porém, alguns são mais avançados, alguns são mais simples e cada um com um intuito. Tem um exercício que nós praticamos que nós equilibramos as polaridades do cérebro. O que significa? Não sei se vocês sabem que no hemisfério direito do nosso cérebro fica localizado as nossas emoções, né? Vou falar de uma maneira um pouco mais simplificada para vocês compreenderem. Então, do lado direito do seu cérebro é aonde é processado o lado emocional, né? Traz mais o contexto emocional. E do lado esquerdo é aonde é processado o lado mais racional. E quando você está mais na polaridade direita, mais na sua polaridade emocional, você se torna uma pessoa muito emotiva. Então você corre risco de agir muito na impulsividade, você ficar um pouco mais emotivo em excesso. E não é errado, né? Nem o lado emocional, nem o lado racional, nenhum dos dois lados são ruins ou são bons, né? O que acontece? Nós necessitamos dos dois lados, né? Nós necessitamos do nosso emocional e necessitamos também do racional. Que dentro também, lá da nossa teoria, nós também consideramos o yin e o yang, que são as energias, a polaridade, né? Que todo ser humano tem, a energia feminina e a energia masculina. Então, o que nós fazemos com um exercício determinado dentro do yoga, né? Nos pranayamas? Nós trazemos o equilíbrio do racional e emocional. Nós equilibramos essas polaridades através desses exercícios respiratórios. Ou seja, você chega dentro de uma aula, né? Você vem para a aula talvez mais emotivo, ou você vem para a aula mais racional, um pouco mais agitado, né? E quando nós fazemos esses exercícios, você sai da aula tanto com o emocional quanto o racional equilibrados. Então, ou seja, imagina você praticar uma aula de yoga no início do seu dia. Como você vai ter uma probabilidade maior de ter um dia muito mais equilibrado, produtivo, um dia no qual você vai se sentir muito mais feliz, né? E realizado, vai conseguir executar suas atividades, seus objetivos naquele dia com maior facilidade, né?
Trazendo mais clareza, né? Isso, com certeza. E o quanto isso vai contribuir para todas as áreas da sua vida, né? Para os seus relacionamentos, para o seu ambiente de trabalho, para os seus estudos e para a sua saúde física num contexto geral. Então, nós temos também os CRIAs. Os CRIAs são exercícios que trazem uma limpeza para o metabolismo do seu corpo, né? Então, existem alguns exercícios que nós fazemos durante a aula de yoga para trazer um funcionamento melhor para o seu corpo. Os CRIAs, geralmente, nós trazemos nas aulas tanto para intermediário quanto para avançado. São exercícios que exigem um pouco mais de habilidade, né? Depois nós temos os asanas. Os asanas são as posturas, são os exercícios, né, digamos assim, para trazer um pouco mais de clareza. Os asanas nós temos em todas as aulas, você vai estar praticando os asanas, né? E tem também os asanas mais avançados e os asanas mais básicos, mais simples para as pessoas que são iniciantes. E depois nós temos o Yoga Nidra, que nós falamos que é a sobremesa, né? Que é a cereja do bolo. Que todo mundo que pratica yoga, né? Que faz uma prática de yoga, todas as pessoas não veem a hora de chegar ao Yoga Nidra. Meus alunos falam, ai Gi, nossa, quando chega o Yoga Nidra parece que elas vão soltar fogos de artifício de alegria. Porque realmente é maravilhoso, gente. É um momento de relaxamento, de conexão. É um momento de você trazer mais consciência corporal. E depois nós temos o Samyama, que é a parte da meditação, né? Então, assim, não é todas as aulas que nós trazemos o Samyama, porque meditação é algo que não é todas as pessoas que estão prontas ainda para executar, e também não é todo mundo que gosta. Na verdade, as pessoas não gostam porque não conhecem, ainda não chegaram ao ápice da meditação. Quando você consegue entrar, né, na meditação, você vivencia os benefícios, você aprende a amar de verdade essa prática que é maravilhosa. Então, ou seja, a prática de yoga tem esses 8 angas, essas 8 partes, mas nem sempre nós executamos uma aula com as 8 partes, porque vai depender do nível que está os alunos, tá? Depende também do contexto, do espaço e assim por diante, tá bom? Por que é importante se manter ativa durante a gestação? Então, por que, né, a mulher que está no período gestacional é importante para ela se manter ativa? Por causa a Organização Mundial de Saúde aponta que praticar exercícios físicos durante a gestação pode trazer inúmeros benefícios. Contudo, o protocolo diz que mulheres que já realizavam atividades físicas antes da gravidez podem continuar com as atividades normalmente, mas com algumas adaptações. E mulheres que não praticavam nenhuma atividade podem começar após a 12ª semana, tá? Então, vai depender se a mulher ela já tinha o hábito de praticar exercícios ou não. Mas o que é importante? Durante a prática, né, para gestantes, a pessoa que for ministrar, né, o professor, o instrutor, ele vai trazer as práticas para você, né, as técnicas, mediante o seu estado físico e emocional, né? Então, assim, você vai trazer para o seu instrutor como que você está se sentindo, como que está a gestação, se é uma gestação de risco ou não, né? Qual o período que você se encontra gestacional. E as práticas geralmente são muito tranquilas, tá, pessoal? Muito tranquilas e muito benéficas mesmo. Assim, praticar yoga na gravidez é uma ótima atividade para mulheres que querem continuar atividades e ainda treinar e preparar o corpo para o parto. Por quê? Porque algumas práticas dentro do yoga, elas trazem enormes benefícios para você se preparar também para a hora do parto, tá bom? Benefícios de fazer yoga na gravidez. O yoga é uma prática milenar que pode ser realizada na gravidez com a máxima segurança e simplicidade. Na verdade, os cursos de yoga
pré-natal tem como objetivo ajudar as futuras mamães a desenvolver um físico forte, melhorar a sua saúde, neutralizar com eficácia os problemas físicos relacionados à gravidez, como inchaço nos membros e dores nas costas. Ao mesmo tempo, o yoga também atua no nível psicoemocional, ajudando a mãe a percorrer um caminho consciente e a adquirir uma grandeza e clareza mental e emocional. O yoga também ajuda as mulheres grávidas a compreender a importância da respiração e a praticá-la no momento do parto durante a gravidez. Então, assim, como eu já disse antes a respeito dos exercícios respiratórios, esse é, na verdade, o ponto-chave para a grávida, né, para a gestante. Porque o exercício respiratório ele vai trazer uma consciência maior do seu corpo e vai trazer também um equilíbrio emocional, vai te ensinar como você ter um autocontrole durante o parto, né, durante as contrações. E durante também os seus processos emocionais durante a gestação. Por quê? Porque a gestante ela tem uma oscilação maior, né, hormonal e de humor devido a essa alteração hormonal. Então, quando você traz essa consciência corporal, facilita, né, a gestante ter consciência do que está ocorrendo com ela naquele determinado momento, ela ter um equilíbrio melhor do seu emocional, né? E assim também de como ela vai agir durante o período gestacional, como ela vai interagir com a mudança, né? Tanto do corpo quanto da sua vida, esse preparo para receber, né? Um bebê, né? A chegada de um bebê, do novo membro na sua vida. Às vezes, Gi, quando eu atendo, né, gestante, eu percebo e até falo, né, que a gente, naquele momento, além do nascimento de um filho, de uma filha, ou de filhos, porque às vezes é gêmeos, trigêmeos, né, a gente, como mulher, se anula, né, então eu falo isso com muita cautela e com todo amor e carinho, e muito acolhimento, na verdade, porque morre uma mulher Sim. E nasce uma mãe. Então, imagina você, naquele momento, como lidar com tudo isso. Já há uma questão que a gente já tem hormonal, mais a questão de uma sociedade, mais as mudanças do corpo visualmente, então é físico. Então, existem várias situações. Se é uma gestação de alto risco, e ela não pode, né, fazer uma atividade física por determinados motivos, mas a respiração pode ajudar, que não vai impactar numa dilatação ou um descolamento de placenta. Então, tudo isso vai promovendo nesse momento um equilíbrio, porque a gestação, o pré-gestacional, a gestação e o pós-parto necessita-se de um equilíbrio emocional. Sim, com certeza. Mesmo que a gente não tenha, mas se existem técnicas como essa, por que não utilizá-las para que a gente consiga passar por esse momento com uma tranquilidade maior e com uma segurança? Porque pelo que eu entendo, e eu sou leiga no assunto, mas o yoga me conecta comigo mesma. E conecto comigo mesmo no momento presente. E como consequência, eu consigo estar naquele momento no parto fazendo o que realmente eu preciso fazer. Porque as nossas cabeças ficam ligadas, né, em vários assuntos e várias situações. Isso mesmo. Então, segundo estudos, né, as gestantes que praticavam yoga antes do parto e fizeram essa prática pós também o parto, tiveram um fortalecimento maior muscular, tiveram um aumento na tranquilidade, na resistência física, na disposição, melhora na postura, porque devido ao aumento, né, do abdômen, traz também essa tensão na região, né, da coluna cervical, principalmente na região da lombar. Menor ganho de peso também, melhora no sono e sem inchaços, melhora também nessa questão da retenção de líquido. Quais são os principais
benefícios, né, e resultados que vêm através da prática de yoga durante o período gestacional. A técnica de respiração ajuda a controlar a ansiedade. Um dos maiores benefícios para gestantes é o controle emocional através dessa prática, que é o que a Elo trouxe também, eu já tinha abordado. Então, gente, o nosso emocional está totalmente ligado à nossa respiração. É só você prestar atenção quando você está ansioso, ansiosa ou nervoso, nervosa, o quanto aumenta a sua frequência respiratória. E o quanto, quando você está equilibrado, normaliza a sua frequência respiratória. Então, os exercícios, ele vai trazer esse benefício emocional e, além disso, muito mais, vai trazer um autocontrole. Porque quando você aprende esses exercícios respiratórios, você aprende a dominar as suas emoções, ou seja, quando você estiver passando por um momento de ansiedade, né, um momento de estresse, você sabendo essas técnicas respiratórias, você pode utilizá-las no seu dia a dia. E a gestante, ela vai estar utilizando tanto no seu dia a dia, quanto no momento do parto. Inconscientemente, as pessoas já sabem disso, vocês já ouviram, né? As pessoas falam, respira, quando está nervoso, respira. Mas esse respira mais rápido ou menos, né? Então, quando você tem essa consciência e você sabe respirar, você tem essa consciência corporal, você vai estar utilizando essa prática no seu dia a dia, vai estar colocando no seu dia a dia esses exercícios e vai trazer N benefícios para você a todo instante, a todo momento. Até mesmo para você conseguir lidar com situações desafiadoras. Eu vou contar um exemplo para vocês sobre mim mesma. Não sei se vocês já fizeram ressonância. Já entraram naquele negócio lá, naquela máquina, gente? Aquilo lá é horrível. Você entra, depende de onde é que você vai fazer o exame, né? Tem algumas partes que você entra o corpo inteiro, outras não. E depende também do período, né, que você fica lá dentro. Então, ou seja, eu conheço pessoas que têm fobia e aquilo às vezes me deixa um pouco ansiosa. Então, quando você entra ou está numa situação dessa, se você conhece um pouquinho dos pranayamas, dos exercícios respiratórios, o que você vai fazer? Se você aprendeu a meditar, você pode estar meditando lá dentro, olha que coisa. Vai diminuir a sua ansiedade, você não vai ter uma crise, né, lá dentro de ansiedade ou de fobia. Você pode fazer os exercícios, né, respiratórios lá dentro. Então, ou seja, olha o quanto de benefício que você tem. Se surgir qualquer contratempo na sua vida, no dia a dia, você pode estar utilizando essa prática. A meditação nem sempre, porque às vezes você está lá no trânsito, aí você está nervoso, mas você pode utilizar o exercício respiratório. Trazer consciência corporal e se desligar do cenário. Olha que coisa maravilhosa. Então, os exercícios respiratórios é o principal benefício dentro de uma prática de yoga, tá? Os exercícios ajudam, no caso os asanas, né? Ajudam a diminuir as dores causadas pela gestação. Então, ou seja, as posturas. Porque assim, a prática de yoga é diferente das outras técnicas que são focadas mais no desenvolvimento muscular e tudo mais. A prática de yoga, ela traz um intuito maior da consciência corporal. Então, durante o yoga, né, durante a aula, nós fazemos uma prática com maior lentidão e consciência corporal. Então, o intuito principal é a consciência corporal. E é engraçado que, assim, durante os asanas, você já está praticando uma certa meditação. Entendeu? Porque quando você faz algo consciente e também nós estamos praticando, trazendo para o aluno o poder da consciência do agora. Porque se você faz o exercício mais lento, consciente, você traz essa habilidade de consciência corporal, automaticamente você vai aos poucos aprendendo a estar presente no agora. Olha que coisa maravilhosa. Porque quando você ouve, né, fala, você tem que estar presente no agora, e entra numa cobrança de estar presente no agora, você às vezes não consegue.
Mas quando você começa a praticar o yoga, inconscientemente você vai aprendendo a estar presente no agora e aos poucos vai trazendo isso para sua vida, para o seu dia a dia. A prática fortalece o assoalho pélvico e prepara também a gestante para o parto. Olha que maravilha. O autoconhecimento promove um vínculo maior entre a mãe e o bebê. Olha que coisa maravilhosa. A mãe, aos poucos, ela, dentro de uma prática de yoga, ela vai também, através da consciência corporal, trazendo essa conexão com o feto, né? E essa percepção do corpo, gente, é tão importante porque às vezes a gestante ela pode estar com alguma complicação durante a gestação, o período gestacional, com um início de pré-eclâmpsia, um início de diabetes. E essa consciência corporal pode vir a prevenir tudo isso, né? E isso, aí vocês, quando eu falo isso para vocês, não sei se vocês conseguem ter a dimensão do quanto isso é importante, não só para uma gestação, mas para todo ser humano. Quando você tem essa consciência corporal, você aprende, né, a se conectar com o seu corpo. Você pode, além de prevenir N doenças, você pode também trazer a cura para sua vida. A cura não apenas emocional, mas a cura física também, tá bom? A prática de yoga também beneficia as mamães após o parto, além de agilizar a recuperação e redobrar também o fortalecimento. Recobrar também o assoalho pélvico e região do umbigo. Alongamentos ajudam a resgatar a postura, realinhamento da coluna e fortalecem os músculos que sofrem com a flacidez. Além disso, a prática cada vez mais comum é adequada, incluindo também os bebês. Ou seja, depois do parto, está mais comum cada vez mais as mães praticarem yoga junto com os bebês. Porque a prática, ela traz, né, esse benefício da conexão da mãe com o filho. E como dentro da prática nós trazemos os mantras, trazemos várias técnicas, as meditações, isso favorece até o emocional do bebê, né? Nossa, sensacional, né? De como todo um trabalho passa de gerações em gerações. Sim. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas será que meu filho e minha filha estão ouvindo? Ela não só ouve, como sente recebe todo o benefício. Recebe todo o benefício. Que sensacional. Assim, as pessoas têm uma visão muito arcaica e também uma visão distorcida do que é a prática do yoga. E de julgamento também. Assim, muitas pessoas quando vêm fazer aula comigo ou antes de fazer me procuram para questionarem, né, sobre eu não vou praticar porque eu preciso ter uma super flexibilidade. Eu não tenho, eu sou toda duro. Pessoal, o objetivo primordial da técnica não é a flexibilidade. Tirem isso da sua cabeça. Eu sou professora de yoga e eu não faço todas as posturas de yoga. Esse não é o intuito. O intuito maior é você trabalhar o seu corpo, criar essa consciência corporal, essa conexão com o seu ser todo e trazer equilíbrio emocional e expansão de consciência. No início aqui, eu falei para vocês a respeito que a técnica, ela age principalmente no subconsciente e no inconsciente, né? São onde estão armazenados as nossas crenças limitantes, que estão armazenados as maiores informações, né, nossas. Então, assim, toda a informação que você tem desde o período gestacional, quando você era um feto, está armazenado no seu subconsciente. E muito das suas atitudes, dos seus comportamentos, que você às vezes nem compreende o porquê que você é assim, ou porquê que sua vida está assim, porquê que você está agindo de tal maneira e produzindo coisas, né, criando situações na sua vida, estão lá no seu subconsciente. E quando você
pratica o yoga, né, através dos exercícios respiratórios, no contexto geral da aula, mas o samyama, que é a meditação, você vai trazendo consciência de quem você é e acessando esse inconsciente que existe aí, que você não sabe. Muitas informações as quais você não consegue acessar durante a prática de yoga, você consegue acessá-las e trazer mais clareza sobre você mesmo, sobre a sua vida e seus comportamentos, né? E aí, às vezes, a gente acha, né, que o yoga é igual ao Pilates. Não é. Não é, porque se confunde, né, o que é o Pilates, qual é a Também. prática do yoga. Isso. Ah, mas é um instrutor que tá passando. Mas, pessoal, a técnica É e o totalmente objetivo diferente. É outro. totalmente diferente. Na verdade, assim, muitas posturas, né, do Pilates, eles tiraram do yoga, porque a prática do yoga é uma prática, como eu abordei anteriormente, muito antiga, é milenar. Então, algumas posturas eles utilizaram e colocaram dentro do Pilates. Na verdade, muito do Pilates vem do yoga. Só que qual a diferença? O Pilates ele utiliza de aparelhos, né? E o Pilates, ele não traz essa consciência corporal que o yoga traz, e ele não trabalha tanto a questão da respiração e também da sua consciência, do né? eu, né? Do eu Do interior. eu comigo mesmo, né? Isso, essa conexão interna, essa expansão de consciência, né? Entendi. Que o yoga traz. E Gi, existe assim, né? Eu acho que não existe limitação para ninguém nessa vida, né? A limitação tá na nossa cabeça, né? Naquilo que a gente acha, que acredita ser o certo e o errado. Mas existe algum, como eu sou nutricionista, né? E existe alguma relação, por exemplo, a peso, a altura, sexo, não, é para todo mundo, não é? Como para é que todo mundo. Eu vejo pessoas também falando, porque eu estou com excesso de peso, eu não vou praticar o yoga. Pessoal, eu devia ter tirado foto para mostrar aqui para vocês. Existem pessoas obesas que praticam yoga e fazem posturas que você duvida. Já ouviram falar da invertida? Pois é, existem pessoas obesas que praticam a invertida. Só que assim, o intuito não é esse, tá? É que vocês compreendam, como a Elo perguntou, independente do sexo, gênero, né? Independente do seu corpo, como você está hoje fisicamente, se você é sedentário, se você não é, se você já conhece, não conhece, se você se considera uma pessoa rígida, que não tem flexibilidade nenhuma, independente disso, yoga é para todos. Na verdade, todas as pessoas no mundo deveriam ter uma experiência de fazer uma aula de yoga. Por quê? Porque a conexão que é criada, né, esse acesso que você tem ao seu subconsciente, essa consciência corporal que você tem durante a prática de yoga, dificilmente você vai encontrar em qualquer outra técnica. Entendi. E Gi, para você que é instrutora, né, professora de yoga, como é que funcionam as suas aulas? Se você puder contar um pouquinho pra gente, você dá aula, você não dá aula, como que é para se inscrever, se alguém quiser fazer, pode ser feito online, não pode, porque é uma dúvida que apareceu aqui. Já perguntaram. Então, pessoal, hoje, atualmente, eu já dei aula durante o período particular, né? Porém, atualmente eu estou ministrando aulas aqui no município de Hortolândia, né? Através de um programa, né, do município aqui, que se chama Viva Mais. Então, as aulas são gratuitas, qualquer idade, assim, crianças acima de 10 anos, assim, já pode vir praticar yoga. Por que eu não falo para vir menores, né? Porque as aulas, como são coletivas, então vem pessoas de todas as idades. E daí fica complicado um pouco você acabar unindo crianças muito pequenas, né? Teria que ser uma aula somente para essas crianças. Então, crianças a partir de 7 anos de idade já pode vir, tá? Fazer essa aula coletiva. As aulas, nós temos aulas ministradas durante o dia e noite.
As aulas ocorrem de segunda e quarta-feira ou terça e quinta-feira, porque depende muito dos meus horários. Então, elas tem semana que são de segunda e quarta, às 7 horas da manhã, e tem semanas que são terça e quinta, às 7 horas da manhã. Então, assim, quando você vai lá, se inscreve no programa, nós informamos o cronograma semanal para vocês, tá? E as aulas noturnas são todas as segunda-feiras, às 19h30. É 1 hora de aula, tá? E dentro dessa aula eu faço uma aula mais heterodoxa, porque como vem um pessoal muito diversificado, tem muitos idosos, não dá para ministrar uma aula ortodoxa com os 8 angas. Porém, você vai experienciar essa conexão do mesmo jeito. Eu faço a condução do Yoga Nidra, que é maravilhosa, que elas amam. E também um pouco de meditação com vocês lá. Além de, com certeza, toda aula tem exercícios respiratórios. Que bacana. É muito bom, gente. É maravilhosa a aula. Que bacana. Então, assim, né, já que a gente tem essa oportunidade, né, e gratuita, por que não fazer uma aula, né, antes de julgar, antes de dizer que não consegue, Isso mesmo. que é difícil? Às vezes, a crença que a gente tem tá aqui, ó, não no meu movimento corporal, nada disso. Na verdade, venham para vocês trabalhar essas crenças, né? Porque você vai conseguir desmistificar muitas crenças, vai trazer uma motivação maior, uma consciência maior de quem você é. E com certeza você vai ter muito mais disposição, vai ampliar os horizontes, você vai conseguir ter uma percepção maior da sua vida e conseguir trazer mudanças significativas não só fisicamente, mas emocionalmente e daí por diante intelectualmente também. Entendi. E Gi, precisa de algum equipamento, alguma coisa que precisa comprar? Como é que é? Só pra gente Não, entender. pessoal, lá no espaço nós temos os colchonetes que são fornecidos, né? Alguns alunos que vêm, já estão praticando yoga comigo desde o ano passado, eles já compram seus tapetinhos, mas isso é uma opção. Não necessariamente você precisa comprar o tapete para iniciar, né? Você pode ir lá utilizar os colchonetes do espaço mesmo. Porém, com o tempo, quando você se apaixona, você quer ter o seu tapetinho, os seus acessórios e tudo mais. Existem muitos acessórios para o yoga, tá? Mas isso, geralmente as pessoas que estão mais no nível intermediário e avançado que acabam comprando porque começam a praticar mais, né? Com maior frequência e também a evoluírem nos asanas. Mas para você que é iniciante não precisa, você só precisa trazer mesmo o seu corpinho e vir praticar. Que ótimo! Gente, olha quanta coisa que a gente está aprendendo hoje. E outra coisa também que eu recebi aqui foi qual é a roupa que tem que ir. Pessoal, roupa de ginástica, roupa que você utiliza para fazer caminhada, roupa que você utiliza para fazer exercício físico, uma roupa confortável que vai dar, né, uma mobilidade maior para você, né? Seja confortável. Entendi. E aí, realmente, e vir, né? Eu acho que isso Isso é o mais mesmo. importante de tudo aí, de realmente fazer os movimentos, não só corporais, mas movimentos mentais. Isso que mesmo. esse é o principal objetivo. Então, quando a gente traz os temas aqui, é pra gente realmente nos conectar com nós mesmos, em primeiro lugar, para que aí a gente consiga trazer mais evolução, entender mais sobre outros assuntos e quebrar paradigma, porque a yoga hoje realmente trouxe bastante informação aí. E muita gente achando que era só para quem já praticava alguma atividade física. E uma coisa que eu percebo também, as pessoas vêm imaginando, eu vou lá fazer yoga só meditar, né? Eu já não, ouvi porque, isso também. Yoga, meditar. Gente, se fosse isso. Olha, se vocês virem para uma aula de yoga mesmo, completa, você sai de lá com a sensação de que você fez musculação. Uma aula de yoga mais avançada, você sai com dores musculares igualzinho uma musculação. Eu, quando eu pratico, porque assim, no dia a dia, às vezes não tenho a possibilidade de praticar uma aula mais avançada.
devido às minhas atividades, né, meus compromissos diários. Mas quando eu faço uma prática avançada, às vezes meu corpo ele fica muito mais dolorido do que quando eu vou para academia. Uau! Para vocês terem noção, tá? Então, traz o fortalecimento igual, os exercícios respiratórios também, dependendo do exercício que você fizer, ele é a mesma coisa, ele é compatível com o exercício com o cardio que você faz lá na academia, né? É a mesma coisa, e às vezes é um pouco mais até avançado. Uau! Trabalha muito o sistema cardíaco e respiratório, muito, vocês não têm noção. As minhas alunas eu dou uns exercícios mais lentinho, mais tranquilinho, porque eu vejo que daqui a pouco elas já começam a ficar ofegantes. E também tem a questão, né, para cada pessoa, como é uma aula assim aberta, coletiva, então cada um tem uma debilidade, né? Às vezes tem uma questão de um problema de pressão alta, né? Hipertenso, outros já pode ter alguma complicação respiratória. Então, assim, lá eu acabo trazendo mesmo uma aula para iniciantes. Mas se você for fazer uma aula avançada, vocês vão ver que é muito mais puxado do que a musculação e do que um cardio. Muito legal. Muito mais puxado. Muito legal. Então, os benefícios são vários, pessoal. Nós temos também alguns crias, né, que trabalham toda a musculatura abdominal. Então, esses exercícios, eles estimulam também o bom funcionamento do seu intestino, né, a limpeza do intestino. Então, assim, tem muitos exercícios legais dentro do yoga. A prática, ela é muito complexa Mais complexa ampla, mesmo. né? Do que a É gente muito mais acha. amplo, muito mais amplo. Vocês não têm ideia, não têm ideia. Às vezes eu venho com exercício diferente, meus alunos falam, nossa, mas esse é novo, né? Eu não conhecia. Nós temos exercícios que trabalham a musculatura ocular, então trabalha a visão, estimula não só a concentração, mas também a melhorar a sua visão. Uau! São muitos exercícios. Gente, quem sabia de tudo isso aí? Porque eu não sabia metade do que a gente tá falando. Tem um exercício lá que nós chamamos de Trataka. Olha isso! Você já conhecia? São muitos benefícios. Vocês conheciam todos esses benefícios da yoga? Ou só escutava sobre o simples fato de meditar? Traz aí pra gente o que vocês acabaram descobrindo sobre yoga, né? Que vocês não conheciam. O que mais vocês querem saber sobre essa prática, sobre essa técnica? Que nos próximos podcasts nós vamos trazer também mais informações para vocês, tá? Com certeza. Beijo pra Elaine. Boa noite, Elaine. Boa noite, Dri. Boa noite, Gi. Tudo bem? Então, assim, pessoal, durante também o período gestacional, durante os trimestres, tem algumas práticas que são mais indicadas, né? Que aí o instrutor de yoga vai estar conduzindo a gestante. Outras, conforme vai evoluindo, né? A gestação já não pode ser executadas, por exemplo, posturas com o abdômen para baixo, aí já não pode serem executadas. Mas, geralmente, dentro da prática gestacional, nós trazemos mais mesmo essa consciência corporal, trabalhamos também a musculatura do períneo. Tem exercícios também dentro do yoga, olha quanta coisa, né? Tem um exercício respiratório que nós unimos também, um exercício de contração do períneo, que também é algo importantíssimo para a gestante, que vai auxiliá-la durante o parto, né? O parto normal, vai trazer uma força para essa musculatura e também para prevenção de incontinência urinária também. Uhum. Sensacional. Então, assim, se a gente pensar numa incontinência, a gente também pode estar falando de um homem. Sim, Né? Porque assim, a gente também. o que mais vê, né, são mulheres. Então as propagandas, né, de praticantes de yoga geralmente são mulheres. E aí é um público que às vezes a gente fala assim, será que homem pode entrar nisso? Não só pode, como deve. Com certeza. Porque o equilíbrio emocional não se dá, e o desequilíbrio também não se dá só na mulher. Se dá numa criança, se dá num adolescente, se dá no sexo masculino e feminino. Então, a gente amplia mais conhecimento, amplia mais conexão com nós mesmos
e trabalhamos então o controle emocional de cada um. Sim, você aí que está sentindo um estresse excessivo, né? Angústia, sofre de crise de ansiedade, síndrome do pânico. Você aí que se encontra perdido numa fase da vida, às vezes está se fechando ciclos, está num ciclo novo da sua vida, está passando por um momento no qual você não consegue direito direcionar a sua vida, venha praticar yoga. Vai trazer uma clareza mental muito maior, vai ajudar em vários aspectos na sua vida. Eu falo que todo mundo deveria praticar yoga, as pessoas não compreendem a magnitude dos benefícios que tem a prática, né? Eu sou apaixonada, sou suspeita, mas gente, eu falo assim, que mesmo que eu não vir algum momento, não ser mais professora de yoga, não vir a ministrar, mas eu vou estar utilizando os aprendizados do yoga na minha vida até o último dia de vida. Então, olha o quanto é importante a prática. Eu falo que todas as pessoas devem aprender, devem fazer uma aula. Sintam-se todos convidados, então. Sintam-se convidados. A Adriana, né, a Drica aqui falando que ela imaginava que yoga era só para fortalecimento muscular e controle mental. Então, Dri, não é. Vamos praticar yoga. Não é. Vocês já ouviram falar em chakras? Acredito que a maioria de vocês já ouviram falar, né, dos centros energéticos. O yoga, ele trabalha, o objetivo principal é alinhamento dos centros energéticos. E dentro de uma prática de yoga, você consegue alinhar todos os chakras. Que ótimo. Muito bom. Gostei, pessoal. E vocês gostaram? Coloque um coraçãozinho aí pra gente. E assim, Gi, já tá dando quase o nosso horário. Se você pudesse resumir para essa gestante que nos assiste ou que vai nos assistir depois, o que você traz de uma frase ou de um movimento que ela possa realmente sentir dentro dela o chamado para fazer yoga nesse momento tão delicado que é a gestação? Yoga, para mim, Gislaine, que entrou em contato com essa técnica no momento em qual eu estava me recuperando de um câncer, para mim é auto-amor. A palavra, sabe assim, é a frase que mais, para mim, define o yoga é auto-amor. Por quê? Porque através da prática você se conecta consigo mesma, você traz esse conhecimento de si mesmo e do seu corpo. Então, ou seja, você vai se conectar com o seu todo, né? O yoga é a única técnica, é a única, pessoal, única técnica, a única prática que traz uma conexão do ser humano que trabalha o ser humano por inteiro. É a única prática que você vai encontrar no mundo que trabalha o ser humano por inteiro. Então, se você fosse optar hoje por uma única maneira de você se exercitar, faça yoga, eu diria para você, faça yoga. Se hoje você falasse assim, eu só posso praticar um único exercício na minha vida, eu optaria pelo yoga e eu indicaria para qualquer pessoa o yoga. Porque seria a única maneira de você se trabalhar por inteiro, a única maneira de você até mesmo, de alguma maneira, acessar a curas inimagináveis na sua vida. Curas emocionais, mentais e cura física. Você tem o poder de se autocurar, não sei se você já ouviu falar. E através da prática de yoga você pode curar o seu sistema cardíaco, você pode curar o seu sistema respiratório, você pode curar o seu sistema digestivo, você pode curar todo o seu corpo, você pode trazer cura às células do seu corpo, porque você vai conseguir trazer essa conexão, essa percepção do seu ser como um todo. Então, para mim, yoga é auto-amor. Que linda definição! Eu acho que a gente não precisa dizer mais nada. Esse autoconhecimento, o princípio dele é o auto-amor. Não é fácil de encontrar esse auto-amor,
Mas quando você encontra uma terapia, você encontra um método, uma técnica, onde facilita esse processo, te trazendo mais clareza, você encontra, pode ser dolorido, mas você começa a se aceitar dentro das suas limitações e dentro de tudo aquilo que foi colocado em você, desde a gestação até os dias atuais. Existe uma palavra, pessoal, para fechar aqui, que eu amo muito dentro do sânscrito, né, que se chama samadhi. Quem me segue, às vezes eu publico essa palavra. Significa expansão de consciência. E o yoga, ele te leva à expansão da sua consciência como um todo. A prática, ela visa a expansão de consciência. Então, olha como é algo muito maior. Depois nós temos também a palavra que eu até tenho tatuada aqui, também em sânscrito, que se chama Shanti, né? Se pronuncia Shanti, que significa paz, né? Paz, mas paz universal. Então, a prática em si, ela traz isso, né? Dentro da prática do yoga, se fosse ficar falando aqui, ficaria a noite inteira falando para vocês, mas existem também princípios que um praticante que está no nível avançado deve seguir. Que aí traz princípios universais, que significam comportamentos de ética e valores e tantas outras coisas mais. Então, são inúmeros aprendizados com a técnica. Eu amei. E vocês? O que acharam desse momento? A Adri já falou, amei, vontade para aprender. Bora Vem cá, aprender. Adri. Bora aprender. Pessoal, eu hoje fico muito grata por todas essas informações, muito enriquecedora para nós. Nos trouxe uma paz também muito grande aqui. Então, assim, só para vocês entenderem, né? Quando o assunto faz sentido, ele faz sentido como um todo. Então, hoje foi um dia mega agitado para mim. E quando eu cheguei aqui, cheguei em cima do horário, eu falei assim, nossa, tô muito agitada, calma, né? Tomei uma aguinha e estou saindo daqui muito melhor do que quando eu cheguei. Então, a gente percebe que quando o assunto flui e quando o assunto tem, você consegue adentrar para o teu coração, né? Ouvir com os ouvidos do coração, a gente percebe que realmente fez todo sentido. É engraçado, né? Você falou aqui que você estava agitada. E mais uma coisa que as pessoas me falam, Gi, yoga é pra quem é calma, é pra quem é zen. Gente, se vocês souberem o quanto eu sempre fui agitada, eu sou uma pessoa que eu tenho uma predisposição a ser mais agitada. E o yoga justamente entrou na minha vida para trabalhar esse lado meu da agitação, para que eu me tornasse uma pessoa mais calma e para que eu conseguisse acessar esse equilíbrio com maior facilidade. Então, o pouco que hoje as pessoas me olham e falam, pensam, né? Imagina, a Gislaine é zen. Esse zen que eu transpareço para vocês e que eu trago, né, para minha vida, eu alcancei através do yoga, então desejo isso para todos vocês. Então é o que a gente deseja hoje à noite, uma excelente semana para vocês, com muita paz, com muita tranquilidade e a nossa gratidão sempre por todos vocês estarem aqui. Prana Mudra. Com certeza. Ótima noite, pessoal. Beijo, gratidão. Pessoal. Semana que vem tem mais. Tem não mais. percam. Terça-feira a gente se vê no mesmo horário, às Isso 8h30. mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui onde, gente? Tem que fechar aqui? Aqui, aqui. Vai encerrar vídeo. É.